Então, voltamos ao nosso documento, 130, Caminho de Roma. A gente parou no tópico 134:12, depois que Jesus já tinha explicado para Ganide sobre as realidades, né? Ele continua mais um pouquinho e depois entra num outro trecho, que é da viagem a Creta, quando ele encontra o Fortunato, que é aquele jovem que estava com depressão e que Jesus ajudou bastante, como sempre. Então, eu vou ler só esse término e depois alguém me ajuda e continua lendo, tá bom? Então, só para continuar aquilo que ele estava falando, embora Jesus tenha dito tudo isso, tudo aquilo sobre as realidades, que inclusive foi tema do último encontro que a gente teve com o Henrique, então, embora Jesus tenha dito tudo isso em uma linguagem adequada à compreensão de Ganide, ao final da argumentação, o jovem tinha pálpebras pesadas e logo caíra no cochilo, porque era um tema muito denso, né? Inclusive para nós, tanto que a gente precisou de mais uma segunda-feira para estudar só esse aspecto desse documento. Então, para Ganide também foi bastante pesado. E aí, os reveladores contam que eles levantaram cedo na manhã seguinte para irem a bordo do barco que tinha o destino da ilha de Creta. Todavia, antes de embarcarem, Ganide tinha ainda perguntas a fazer para Jesus sobre o mal e o... Você Oi. Não está compartilhando nada aqui, né? Só para avisar, não sei se... Não? Não. Você tinha começado um compartilhamento, depois você apagou, sumiu. Agora sim. Desculpa. Então, embora Jesus tenha dito tudo isso em uma linguagem adequada à compreensão de Ganide, ao final da argumentação, o jovem tinha pálpebras pesadas e logo caíra no cochilo. Eles levantaram cedo na manhã seguinte para irem a bordo do barco que tinha o destino de Lazéia, na ilha de Creta. Todavia, antes de embarcarem, o jovem tinha ainda perguntas a fazer sobre o mal, ao qual Jesus replicou. O mal é um conceito de relatividade. Surge da observação das imperfeições que sobressaem na sombra projetada por um universo finito de coisas e seres, à medida que tal cosmo obscurece a luz viva da expressão universal das realidades eternas do único infinito. O mal potencial é inerente ao estado necessariamente incompleto da revelação de Deus, como uma expressão da infinitude e da eternidade, quando limitadas ao tempo e ao espaço. Então, o mal é inerente ao tempo e espaço. O parcial, em presença do todo completo, constitui a relatividade da realidade, cria a necessidade da escolha intelectual e estabelece níveis de valor para o reconhecimento e a resposta espiritual. O conceito finito e incompleto do infinito, que é mantido pela mente temporal e limitada da criatura, é em si e por si mesmo o mal potencial. Contudo, o erro, o qual vai se ampliando, cometido por uma falta injustificada, ao se fazer uma retificação espiritual razoável dessas desarmonias intelectuais e insuficiências espirituais, originalmente inerentes, é equivalente à realização do mal factual. Você quer explicar, amor? Então, na verdade, resumindo aqui bastante o que Jesus disse, o mal é um resultado, faz parte do processo de aprendizado, de perfeccionamento, de partir do imperfeito para o perfeito. O mal não é necessariamente uma maldade, não é necessariamente uma coisa que seja resultado de uma ação deliberada para prejudicar alguém ou alguma coisa. O mal é simplesmente o fato da gente fazer escolhas erradas. E essas escolhas
não são necessariamente, elas trazem o mal, não necessariamente por uma intenção de prejudicar ou de fazer mal a alguém. Então, cada vez que a gente faz uma escolha equivocada, essa escolha pode resultar em prejuízos de alguma forma. Então, não é necessariamente uma intenção de prejudicar alguém ou alguma coisa. É só uma escolha equivocada. E essa escolha equivocada, ela faz parte do nosso processo evolutivo, do processo de conquista da experiência. Na medida em que nós vamos avançando e descobrindo novas realidades, novas verdades, a gente vai avançando através de nossas escolhas e, às vezes, por ignorância ou desconhecimento, a gente escolhe uma coisa errada. E essa escolha errada traz prejuízos. Muitas vezes nós nem percebemos que essas escolhas prejudicaram a alguém ou alguma coisa. Muitas vezes elas só prejudicam no sentido de atrasar o desenvolvimento, de não permitir que o desenvolvimento aconteça de uma maneira natural. Então, por exemplo, se a gente tem alguma crença de que fazer determinada coisa é pecado, a gente pode estar evitando de fazer aquela coisa na crença de que a nossa decisão de não fazer aquela coisa é um bem, mas muitas vezes aquela crença não é realmente um pecado, não é importante, e o que ela faz é atrasar a civilização. Eu quero dar um exemplo aqui de uma coisa que a gente pode escolher fazer errado sem perceber e de prejuízos que isso pode trazer. E muitas vezes a gente não percebe, né? Então, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, não é uma coisa para levar para o lado pessoal de ninguém. Hoje está na moda essa questão natureba, né? Então, muitas pessoas, muitas meninas, jovens, senhoras, agora querem ter parto natural, não querem mais fazer a cesárea, que eu acho super legal, é muito bom, né? Mas a gente tem que ter um senso de limite das coisas. Então, tem gente que tem uma obsessão tão grande que às vezes acaba esquecendo esse senso do limite. Então, você pode, por exemplo, entrar num trabalho de parto e esse trabalho de parto se estender muito além do tempo aceitável para que um feto, uma criança, fique ali se debatendo para nascer. E esse tempo pode trazer prejuízos de problema de oxigenação de cérebro do bebê e outras coisas. Então, a intenção da pessoa, da mãe, daquela mãe, talvez da família, é boa, mas perdeu a noção do limite das coisas. Então, assim, a gente fica, às vezes, tão obcecado com alguma coisa, achando que aquilo é o certo, que a gente acaba perdendo a noção dos limites, e depois nasce uma criança com problema. E muitas vezes a gente nem se dá conta de que aquele problema foi provocado porque nós insistimos numa coisa que a gente achava que era certa e não percebemos que estávamos extrapolando o limite. Então, esse é, por exemplo, um exemplo de coisas que podem acontecer. Então, isso é um mal, provocou um prejuízo para alguém. E mesmo que a gente não aceite a ideia de que, não, isso aconteceu por alguma outra razão, né? Às vezes a gente nem percebe
o que aconteceu, e acha que numa nova tentativa tudo vai ser melhor. Então, essa ideia do erro acontece com muita frequência. E é um processo natural do nosso aprendizado. Então, todas as coisas, todas, sem exceção, não existe nada que a gente faça uma escolha equivocada que não traga um prejuízo para a humanidade, para a pessoa, para a civilização, enfim. E muitas vezes nós vivemos em comunidade, fundamentados em usos e costumes, arraigados naquilo ali e retardando o processo civilizatório por conta de essas crenças ou convenções sociais que muitas vezes nós temos dificuldade de perceber que aquilo está equivocado ali, né? Então, quando a gente fala do mal, é disso que nós estamos falando aqui, quando Jesus posicionou o mal aí dessa forma, mas é claro, existe o mal intencional também. Oi, Lilian. Não, porque eu tinha, assim, anteriormente, ali eu li durante, né? Antes, eu tinha a ideia de mal como praticamente sinônimo de Lúcifer, sinônimo de Satanás, né? E o erro, uma coisa mais leve. E você errou, então, quer dizer, é um erro. Só que eu entendi ali do que Jesus fala no livro de Dante, é que o erro praticamente, de acordo ali no livro, né, é um sinônimo de mal, né? Exatamente. Não é necessariamente pecado. O pecado já é fazer uma coisa errada deliberadamente, sabendo que aquilo está errado, né? Então, mas o erro é um mal, ele provoca um mal. Então, qualquer coisa que a gente faz errado provoca um desvio de um curso natural das coisas. Então, isso é um mal, não é um bem. Não é uma coisa intencional, não é uma coisa deliberada, mas é um mal. Não tem como evitar que isso aconteça. E todos nós que vivemos em comunidade sofremos com esse mal, né? Então, tudo que é feito de errado, de uma maneira ou de outra, afeta a todos nós. Afeta a todos nós enquanto vivendo aqui nessa vida e vivendo o processo civilizatório. Não compromete em nenhum momento o nosso destino de eternidade, porque isso é uma questão de vontade pessoal. Ninguém consegue interferir nisso a não ser nós mesmos. Mas a gente, enquanto viventes, enquanto partícipes de uma comunidade, de uma civilização, nós sofremos em decorrência desses erros todos, sejam eles de que natureza forem. Não tem como evitar que isso aconteça. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa sobre isso. Eu quero. Fique à vontade, Isabela. Ele está falando aqui que o mal é um conceito relativo. E aí eu entendi que ele mesmo escreveu que o mal deixa eu capturar aqui o texto. Ele fala assim, o mal potencial é inerente ao estado, necessariamente incompleto, da revelação de Deus como uma expressão da infinitude e da eternidade,
quando limitadas ao tempo e ao espaço. Então, eu não tenho consciência do que vem a ser a infinitude. Então, eu tenho uma visão parcial do que vem a ser essa infinitude. Ele fala assim, que o conceito finito e incompleto do infinito, na minha mente temporal e limitada, faz com que eu tenha esse mau potencial. Então, como eu tenho uma sombra, eu acho que é a infinitude, porque eu estou numa condição de fragmentação, então eu não enxergo o todo. Eu tenho uma visão parcial, eu tenho um conceito finito e incompleto do que é a infinitude. E isso traz essa condição do mal. E essa condição me leva a uma situação de uma escolha. Eu tenho que escolher dentro dessa condição que eu tenho. Então, a minha chance de acertar é 50%, a minha chance de errar é 50%. E ele fala assim, contudo, o erro, o qual vai... Aí ele diz que o erro ele vai se ampliando. E cometido por uma falta injustificada ao se fazer uma retificação espiritual razoável dessas desarmonia intelectual e insuficiências espirituais, originalmente inerentes, equivalente à realização do mal factual. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo que você entendeu. Realmente, de fato, dentro do nosso conceito, da nossa finitude, é sempre muito difícil da gente compreender as ideias de infinitude e de eternidade. É natural que isso seja assim. É por isso que as verdades, elas são relativas. Então, à medida que nós avançamos no tempo, à medida que nós vamos experienciando as coisas, essa verdade ela vai se transformando. Por quê? Porque nós nos aproximamos cada vez mais e mais da perfeição. À medida que a gente vai avançando nesse processo evolutivo, a gente vai descobrindo, então, novas realidades. Então, só para dar um exemplo, assim, no passado, alguém achava que para agradar a Deus tinha que fazer uma oferta do primogênito. Então, matava o primogênito para agradar a Deus. Hoje, a gente já sabe que não é preciso fazer isso. No passado, alguém matava uma donzela da tribo para fazer com que a lua que tinha sumido voltasse a aparecer. E matava a donzela e alguns dias depois a lua aparecia de novo. Então fazia sentido e a gente achava que era assim. Então, assim, muitas coisas que nós fazemos, a gente, com o tempo, com a experiência e com o crescimento, a gente vai descobrindo que aquilo que a gente tinha como uma verdade não é tão verdade assim. A gente vai avançando nessa experiência, ainda dentro do finito, mas vai perfeccionando aquilo ali de uma maneira que a gente realmente, em algum momento, vai alcançar a perfeição total, dentro daquela realidade, dentro daquilo que é possível de ser alcançado. Então, é dessa forma que algum dia nosso mundo, assim como os outros, vão chegar em luz e vida, que a gente, então, vai ter uma compreensão melhor de todas as coisas que nos cercam nesse tempo e espaço e uma ideia melhor daquilo que é certo e errado. Então, não significa que a gente vai cobrir a infinitude com isso, mas a gente vai evoluir até o ponto máximo
possível de ser evoluído dentro desse espaço-tempo que a gente vai viver. A gente sempre tem a sensação que as coisas estão piorando, né? Mas não é verdade. A gente tem que analisar isso ao longo da linha do tempo e visualizar quando nós tivemos na primitividade o primeiro casal, Andam e Fonton, e ver tudo que foi evoluído na humanidade desde então. Então, sim, temos problemas? Temos, gravíssimos, muitos, mas a gente já avançou muito em relação ao que foi no passado. Não quer dizer que nós estamos próximos de uma situação considerada boa, mas a gente está evoluindo, avançando naquela situação, algum dia para a luz e vida, né? Então, é uma consequência natural, o mal é uma consequência natural desse processo evolutivo, desse processo que inclui a potencialidade da divindade. Então, quando você olha na infinitude, isso é um negócio engraçado, porque você pega assim, vamos pensar um pouquinho aqui do eu sou. O eu sou, ele é existencial. Então, tudo que existe, tudo que o eu sou ele sempre foi, é e será. Então, todo aquele poder, toda aquela ciência, conhecimento, energia, luz, vibração, tudo aquilo, perfeição, tudo que eu sou é existencial. Existencial no sentido de que sempre foi assim, é e será. Não viveu uma experiência para conquistar essa sabedoria. Essa sabedoria é inata de Deus, sempre fez parte dele. Por outro lado, a gente sabe que, tendo sido perfeito, Deus nunca viveu o processo de perfeicionamento. Então, se Deus, o eu sou, é a própria infinitude, porque ele é a infinitude o que é? A infinitude é uma coisa que... Esse é um negócio que pesa na nossa cabeça porque nós temos dificuldade de compreender esses conceitos. Mas, para facilitar, a gente pode pensar assim, eu vou falar bem devagar. A infinitude é uma coisa que inclui tudo que existia antes e tudo que existe depois. Então, isso está contido na infinitude. Então, quando a gente pensa no eu sou, que ele é um ser existencial e ele nunca viveu a experiência da evolução, da imperfeição para a perfeição, essa experiência nós podemos chamar de um potencial da deidade, é um potencial a ser desenvolvido, a ser executado. Mas se ele é infinitude, como que isso não pode estar presente ainda nele? Então, o potencial faz parte da infinitude. E dentro desse potencial está a realização desse potencial, que é justamente essa experiência de evoluir da imperfeição para a perfeição. Nós que somos finitos, estamos aqui no tempo e espaço, o que nós conseguimos perceber de realidade é que esse caminho de partir da imperfeição para a perfeição está sendo realizado. Ele está acontecendo, ele está evoluindo, está em marcha. Do ponto de vista do eu sou, que é a infinitude, ele já aconteceu, está lá. Já aconteceu na eternidade, porque todo esse processo
faz parte da infinitude. Não fosse assim, esse negócio é complicado, não fosse assim, a gente teria que imaginar que é possível adicionar alguma coisa na infinitude. Como assim? Não dá para adicionar nada na infinitude. A infinitude já está completa, tem tudo que tinha que ter lá. É por isso que a gente fala que ela inclui tudo antes e tudo depois. Já está incluído ali. E faz parte da eternidade. Então, essa nossa experiência, que está evoluindo para nós, que está em materialização, que está em factualização, do ponto de vista de infinitude, já aconteceu, porque o finito faz parte da finitude, da infinitude. Mas, para nós, ainda não. Então, para Deus, esse mal não existe. Esse erro não existe. É um processo de depuração normal que faz parte de tudo aquilo que ele vivencia dentro dessa infinitude. Mas, para nós, esse caminho é um caminho que a gente vai descobrindo aos poucos. A nossa realidade vai se alterando. Então, a nossa realidade é diferente da realidade do eu sou. Eu não sei se eu compliquei mais ou ajudei um pouquinho, mas é um tema pesado mesmo, né? Infelizmente, a melhor maneira da gente enxergar isso é dessa maneira singela que Jesus tentou colocar. O mal, ele existe em decorrência do nosso processo de perfeccionamento. Como nós temos que fazer escolhas e nós não somos sábios, nossa sabedoria é resultante do nosso processo de experiência, ou seja, nós aprendemos através da experiência. Então, enquanto nós não conquistamos essa experiência, o risco do erro está presente. E o erro, ele em si mesmo é um mal, porque ele não é perfeito. E tudo que não é perfeito é mal. Não quer dizer malvadeza, que é outra coisa. Mas o que está errado é mal, não funciona bem. Às vezes eu tenho um funcionário que fala assim, ó, senhor Henrique, o motor deu fora aqui, o motor do carro. O motor deu fora aqui. Deu fora quer dizer não está funcionando, está errado. Alguma coisa não deu certo ali. Tem que fazer algum reparo, né? Se tivesse perfeito, não tinha dado fora, não tinha, né? Então estava funcionando direito, né? E assim é com tudo na nossa vida, absolutamente tudo. Como a gente ainda faz uma porção de coisas erradas, essas coisas erradas continuam nos prendendo na imperfeição. E a gente, aos pouquinhos, vai se livrando dela, né? Mas esse é um processo demorado, aquele negócio todo. É disso que Jesus está falando, é disso que a gente tem que ter consciência. Então, não sei se assim, alguém quer. Mas o Deus, através do ajustador, ele vive essa experiência do mal, ou essa experiência do erro, ou não? Conosco? Ele vive essa experiência conosco, mas ele não é ator dessa experiência. Ele percebe, ele sabe o que é certo, é lógico, ele não entende, por isso que ele nos dá o livre-arbítrio. Então, ele está lá na nossa mente fazendo um esforço danado para nos conduzir na direção certa. E graças a esse esforço, a gente vai evoluindo, porque senão a gente seria como um outro animal qualquer dotado de cérebro, como a gente pode perceber nos animais que nos cercam. Qual é a evolução desses animais que nos cercam? Eles não têm ideais, não constroem pontes, não constroem igrejas, não adoram a Deus, enfim,
Animal é animal, e nós também somos animal. Se nós fôssemos desprovidos do ajustador e não tivéssemos uma personalidade, provavelmente a gente não conseguiria evoluir, né? A gente continuaria sendo um animal o resto da vida. Então, o nosso ajustador, sim, ele participa desse processo conosco, ele não toma as decisões. A gente não pode dizer que o nosso ajustador lamenta as decisões equivocadas que nós fazemos, porque não tem muito que ele possa fazer, é uma decisão pessoal nossa. Eu não sei que tipo de sentimento o ajustador do pensamento pode ter, mas ele, de fato, vivencia todas as nossas experiências. E essas experiências vão se somando e vão construindo um perfeicionamento, e esse perfeicionamento que vai sendo construído é o que faz o Supremo, Deus o Supremo, que é a deidade espiritual, a deidade espiritual em crescimento que está sendo formada. Então, algum dia, esse Supremo vai ser todo perfeito, todo poderoso, dentro dessa experiência evolutiva. E esse Supremo, então, vai preencher aquela lacuna, se é que a gente pode falar assim, da infinitude do eu sou. Que a gente fala assim, olha, então a finitude dele tem aquela potencialidade, o Supremo faz parte dessa potencialidade, ele já está inserido lá. Para nós, ele não está completo ainda, mas para o eu sou, que é a infinitude, isso já aconteceu. Lá não tem o tempo, lá não tem o espaço, né? Então, a nossa mente não alcança isso, é um negócio complexo, não dá para a gente entender isso. E a gente, infelizmente, com essa limitação que a gente tem, temporal, o máximo que nós podemos fazer são conjecturas e tentar arquitetar ideias que possam nos ajudar a entender melhor isso, mas com certeza nós estamos muito distantes desse entendimento, né? Então, acho que o ponto-chave aqui é entender que o erro, que faz parte da nossa experiência, ele é, em si mesmo, um mal. Repito, mal que não é malvadeza, é mal. Ele é apenas uma coisa que retarda a nossa perfeição, que retarda a nossa evolução, mas que vai ser superado. Não é voluntário, não é desejável, mas faz parte. É o processo normal. Nós vivemos através dessa experiência, né? É diferente do pecado, porque o pecado é uma decisão de errar de forma deliberada, com a intenção de prejudicar, né? Henrique, Oi. olha só. Aqui Jesus fala assim: o parcial, em presença do todo completo, constitui a relatividade da realidade. Cria a necessidade da escolha intelectual e estabelece níveis de valor para o reconhecimento e a resposta espiritual. Então, a nossa perspectiva, a nossa percepção da realidade, ela é parcial, ela não é completa. Sempre. E essa Sempre. percepção, veja se eu entendi direito, e essa percepção, ela é relativa, então eu tenho uma realidade relativa. E como eu estou vendo essa realidade relativa, eu acho que eu posso criar coisas. Então, cria-se a necessidade da escolha intelectual. Fisicamente, nós somos... Só um pouquinho. Fisicamente, nós somos parciais. Nós temos
fugiu aqui a palavra, por causa de uma interferência aqui, nós somos bilaterais, né? Vamos dizer assim. Então, eu tenho direita, esquerda, bom, ruim. Então, a partir dessa necessidade que eu vejo a coisa de uma forma relativa, eu sou obrigada a escolher. E Duais. essa escolha, ela vai me estabelecer níveis de valores. Então, se eu sou muito alegre, eu estou abrindo mão de uma outra parte da tristeza, e eu sou a tristeza e eu sou a alegria. Então, eu tenho que reconhecer que eu também sou a outra parte. E aí, na hora que eu reconheço que eu sou também a tristeza, eu tenho uma certa totalidade. Aí é o que ele fala aqui, para reconhecimento e resposta espiritual. Então, essa assim, na minha condição, na minha pequenez, na minha ausência de conhecimento, para mim, nessa condição que eu estou, nessa perspectiva que eu estou vendo, a realidade relativa, é impossível não errar. E o erro, ele provoca movimento. Por quê? Porque eu vou ficar incomodada na hora que eu entrar numa escolha, uma escolha inadequada, e aí o que acontece? Na hora que eu entro numa escolha inadequada, a doença vem disso, vem dessa escolha inadequada que criou um desequilíbrio interno em mim, e esse desequilíbrio eu não reconheço dentro de mim, ele é expresso no corpo, em forma de enfermidade. Então, na hora que eu reconheço essa inadequada, mas também eu tenho a outra parte adequada, eu tenho uma certa totalidade dentro da minha perspectiva de realidade. Foi isso que eu entendi. Bom, o seu entendimento ele extravasa a minha. Eu viajei demais, saí do Mas, Brasil. não, mas acho que, olha, Mas na é uma questão de verdade, equilíbrio, né? é uma questão de Exatamente. equilíbrio. Puf, é o equilíbrio o tempo É, inteiro. Uhum. A vida mas inteira, assim, o muitas erro vai me vezes, provocar o equilíbrio. Uhum. mas muitas vezes nós demoramos a ganhar consciência do erro, né? Nós temos várias situações na nossa vida onde nós somos influenciados pelos usos e costumes, pelos hábitos, por aquilo que a sociedade entende de certo e errado. Então, a gente pratica, muitas vezes, muitas coisas que são tidas pela sociedade naquele momento como corretas. Então, nós não percebemos que existe um erro ali. A gente corrobora para a perpetuação daquele erro. É lógico que essa perpetuação é relativa, porque chega um momento que a gente acorda e fala, não, isso aqui não pode acontecer mais, nós temos que mudar. E geralmente isso acontece com os paradigmas, com os dogmas, as crenças, e às vezes necessidades da sociedade mesmo, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que nem sempre nós ganhamos consciência desses erros que nós estamos fazendo. E feliz daquele que percebe isso, feliz daquele porque percebe onde as coisas podem estar erradas. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa é muito infeliz, porque vive uma realidade que é difícil de ser mudada e sabe que está errado. Então, é um drama para uma pessoa que tem essa percepção e não consegue mudar as coisas como elas deveriam ser. E daí vem a outra parte que os ensinamentos dizem, que o segredo da nossa vida é a nossa capacidade de adaptação às nossas realidades. Então, assim, se a gente não tiver essa capacidade de se adaptar
adaptar a essa realidade, o que vai acontecer é que o sujeito vai enlouquecer. A pessoa fica tão frustrada, tão fora da água, um peixe tão desintegrado do sistema, que não consegue mais viver naquele sistema. Tá completamente alheio a ele. Então, qual é a maneira de perceber isso? Só existe uma maneira de você aceitar essa realidade que não combina com você, que é justamente a realidade espiritual, de perceber que a evolução da humanidade caminha em passos, muitas vezes, diferentes daqueles que nós estamos caminhando. E nós temos que ter a paciência e o discernimento de sentir o amor, o carinho, a perfeição dessa evolução desses irmãos. Então, essa espiritualidade de aceitar que aquelas pessoas que te cercam precisam de ajuda, precisam de serviço, precisam de amor, precisam de carinho, e não de uma revolução, é que vai fazer a diferença na sua vida. Porque senão a gente fica louco, né? Você fala, olha, eu quero transformar as pessoas e saio batendo nelas o tempo todo. Então, não tem espiritualidade, não tem tolerância, não tem amor, não tem respeito, não reconhece esse processo evolutivo que nós estamos vivendo. Se não tem isso, não consegue integrar, não consegue se ajustar, não consegue se adaptar ao meio em que está vivendo. E essa integração é fundamental para que a gente possa participar do processo evolutivo a serviço do nosso Pai e a serviço dos nossos irmãos. Então, a primeira coisa, o primeiro destaque aqui, tudo isso que você falou está certo, mas o primeiro destaque é a gente ganhar consciência dos erros que nós estamos cometendo. Muitas vezes é muito difícil a gente perceber que nós estamos incorrendo em erro, principalmente aqueles erros que são coletivos. Quando é um erro individual, geralmente é mais fácil de perceber, mas quando o erro é coletivo, é mais difícil. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando você tem facilidade para reconhecer e perceber isso, é conseguir se integrar nesse ambiente de maneira positiva e construtiva. A maioria das pessoas se coloca na posição de vítima, que fala assim, olha, tudo acontece comigo, né? Então, o mesmo evento, a mesma situação, repetitivamente acontece em nossa vida. E a gente se acha sendo perseguido e vítima porque a gente está sempre tendo aquele problema continuadamente na nossa vida. Mas a verdade é que aquilo que está acontecendo é resultado de uma ação nossa. E a gente não pode esperar conseguir um resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. Então, a gente perceber que está no erro é uma dádiva de Deus. A gente tem que perceber quando a gente está errando. Mas não é fácil, a gente tem que conquistar essa sabedoria através da experiência. O outro ponto importante nesse processo todo é que nós não temos que nos culpar. Isso é um processo natural da nossa evolução. Esse processo não nos afasta de Deus. Não impede que nós alcancemos o nosso destino. Ele sim retarda, demora, mas não impede que a gente alcance o nosso destino. Sempre quando nós formos honestos conosco mesmo e tivermos sinceridade, mais sinceridade, mais sinceridade, é a regrinha lá que Jesus sempre colocou para a gente. Então, essa realidade faz parte da nossa vida. Nós não temos que nos culpar disso daí. É um processo normal.
Henrique, Mas que bom. Oi. Henrique, você colocou aqui das crenças, tem as crenças, né, familiares e as crenças coletivas, e que a gente repete esses padrões sem perceber, repetimos esse erro. Mas, assim, na minha percepção, eu estou repetindo, tudo bem, estou repetindo 10 anos, 20 anos, quando chega lá com uns 40, 50 anos, aí você, na sua condição de autoconhecimento sobre você, ou aquilo que eu acho que é o ajustador, ou também a nossa personalidade, ela começa a cobrar, ou ela começa a alertar que aquelas crenças basta. E aí você começa a entrar em conflito interno em relação a essas crenças. E que isso pode desembocar em surtos, em doenças, enfim, a pessoa pode até morrer em cima desse conflito, porque ela não conseguiu atingir essa consciência, que há um erro aí, e que está conflitando com algo digamos, da essência divina, né? Do eu sou, do universo. Como você colocou, a vida é uma adaptação. Então, se eu não consigo me adaptar, eu estou fazendo coisa que crenças individuais, coletivas, e que está batendo, e eu estou sendo cobrada internamente para eu ter consciência de que está acontecendo alguma coisa aqui, e que eu tenho que voltar para a minha linha, para a minha conexão original. Mas a conexão original sim, é isso, Isabela. O que eu acho que nós temos que adicionar nisso daí é o nosso desenvolvimento espiritual, né? Porque, assim, se você analisar todo esse processo só como um processo psicológico, um processo mental, um processo intelectual, realmente vai enlouquecer. Realmente vai ficar doente. Realmente vai ser difícil conseguir se integrar nesse processo. Mas quando você tem uma visão espiritual, você consegue enxergar isso como uma parte do plano de Deus. Consegue enxergar isso como uma coisa natural, como parte do nosso processo evolutivo, como uma maneira necessária para que a gente alcance a perfeição e chegue até Deus. Então, essa visão espiritual de longo alcance é a que vai impedir que a pessoa enlouqueça, que ela fique doente, que ela, então, assim, você vai perceber a realidade com o mesmo olhar que um pai percebe os erros e a dificuldade que um filho, uma criança tem de se desenvolver, de aprender a andar, de aprender a falar, de fazer as coisas certas, né? Então, o pai tem paciência porque sabe que aquilo ali é natural, é um processo evolutivo de uma criança que realmente sofre para aprender todas aquelas coisas. Então, se você não tiver essa maturidade espiritual para enxergar a sociedade que te cerca e ver todos esses problemas com um olhar de misericórdia, de benevolência, né, de empatia, de compreensão desse processo evolutivo, realmente vai ficar doente e vai enlouquecer, provavelmente não consegue sobreviver, porque aí o processo fica meramente intelectual e você não consegue dar volta nesse negócio, é impossível. Hilton. Henrique, eu acabei pegando o bonde andando aqui. O meu microfone está meio ruim, vocês me ouvem bem? Aham. Estou te ouvindo muito bem. Ah, que bom. Henrique, eu estava vendo
você falar assim e me deu vontade de atribuir um apelido ao ajustador e eu queria ver em que medida esse apelido ele é muito restrito a todo o trabalho que ele presta, né? Porque eu gosto muito daquele exemplo que você dá lá do obstetra, Uhum. né? Mas quando a gente também analisa naquele momento ali frente às várias situações que o obstetra podia ter e analisa que o pai conhece o final a partir do início e tudo mais, algumas vezes assim me fico com a impressão de que não há algo a ser ensinado, porque frente àquela situação, exemplo que você trouxe, mesmo ali, por mais que seja inesperada uma situação, de repente, sei lá, houve um problema ali com a parturiente, houve um natimorto, ou qualquer outra situação, por mais absurda que aconteça, né? Eu acredito que essas situações todas, essas milhares, esses milhões de combinações possíveis naquele momento, são todas situações assim que, em tese, devam ser esperadas pelo pai, né? Porque ele é onisciente, enfim. E eu acredito que, em dada medida, não há nada que nós possamos ensinar a ele nesse momento, porque, como eu falei para você, ele já tudo sabe, tudo conhece, esse número enorme de possibilidades em tese deveria ser o de conhecimento dele. E quando eu fico pensando assim, o que realmente é transmitido, o que realmente ele extrai, o que de valor eu posso passar para ele nesse momento, e eu tô passando ali pelo obstetra, eu estou fazendo o papel dele, eu tive vontade de chamar o meu ajustador nesse momento de caçador de emoções, porque eu fiquei, eu fiquei com a impressão de que, na verdade, a única coisa de valor que eu posso transmitir ali a ele nesse momento é a emoção, é o modo como eu estou reagindo àquela situação que se apresenta, entendeu? Seja ficando boquiaberto com a situação, seja não tendo reação, seja me predispondo a ajudar aquela parturienta da melhor forma possível, seja saindo correndo, seja desmaiando porque de sangue, não sei, né? Então, eu tive comigo assim que, naquele momento, a única novidade para o pai seria a minha emoção, a minha reação frente àquela situação, né? Como eu me sinto, qual a emoção que aquela situação desperta em mim. E daí eu abro um leque assim, um pouco mais amplo de situações, né? Porque por mais que a gente imagine uma situação assim muito horrível, né? Por mais horrenda que seja a chacina, por exemplo, que a gente venha presenciar, aquela chacina me toca, claro, e toca qualquer um que tenha coração, né? Mas eu acredito que ao pai, aquela chacina, e aqui medindo palavras, né? Eu acho que ao pai, aquela chacina não deve causar nenhum tipo de assombro. O pai não vai ficar estupefato com aquilo, porque aquilo é parte da criação. Aquilo, na verdade, é alguma coisa que é esperado que ocorra quando você tem erro, quando você tem pecado, quando você tem iniquidade. É algo absolutamente normal. E o pai sabe que, embora seja uma situação que me cause o maior dos arrepios, é uma situação que ocorreu no tempo e ali ela não existe mais, né? Então, a impressão que eu tenho é que, nesse momento também da situação horrenda, o que vai ficar é a emoção que eu captei e a reação que eu tive para aquela situação e que pode eventualmente ser transferida para o ajustador. Então, daí o porquê? Eu estava trabalhando a ideia e falei, pô, é um caçador de emoções, porque, na verdade, eu fico com a impressão que a única coisa que eu consigo passar para ele. Aí eu queria a tua opinião no sentido de em que medida, em que medida, na verdade, eu estou limitando por demais o trabalho dele, no sentido, não, Milton, você está absolutamente enganado, porque não é só emoção. Quando você transfere experiência para ele, tem muito mais junto aí, então não é só a tua emoção que ele capta, não. Eu queria que você me corrigisse, por favor. Olha,
Essa colocação sua é muito interessante, meu, porque, de fato, nós não podemos surpreender ao nosso Pai. Não há nada que a gente possa fazer que possa surpreendê-lo, que possa trazer alguma coisa de novo, né? Mas acho que a experiência que o Pai vive dentro da gente, que realmente agrega valor para a expansão do eu sou, são duas, na verdade, né? A primeira é de ver a luta que a gente tem como uma personalidade para chegar na perfeição, vivendo só as nossas experiências, sem ter um conhecimento prévio. Então, assim, é fácil você saber o que é certo fazer quando você já tem a ciência. Então, depois que a coisa aconteceu, tudo é muito fácil, tudo é muito certo. Então, assim, o nosso Pai sabe o que é certo, não tem dúvida disso. O que ele não experienciou, o que ele não viveu ainda, é essa luta de um ser lutando para alcançar a perfeição sem ter conhecimento nenhum. Ele pode antever tudo o que vai acontecer. Ele pode ver o fim a partir do início. Mas a única maneira dele vivenciar essa luta é sendo partícipes conosco, estando ali junto, para ver, então assim, ver a dificuldade que nós estamos vivenciando para poder passar por tudo isso. E, de outro lado, é uma automestria, se é que a gente pode falar assim, dele mesmo, o desafio que ele se impõe de não interferir no nosso processo. De ele sendo Deus, tendo o poder de fazer com que a gente fosse perfeito, eu não vou interferir nesse processo, eu vou deixar que o livre-arbítrio acompanhe. Então, quando a gente olha isso da ótica do eu sou, realmente não faz muito sentido. Por que não faz muito sentido? Porque o eu sou é infinitude. Dentro da infinitude está essa potencialidade dele. E dentro dessa potencialidade já aconteceu essa experiência. Já está tudo perfeito ali. Então, nós não estamos agregando nada para ele, se a gente olhar do ponto de vista do eu sou, tendo como base esse conceito e essa ideia de infinitude. O cara já sabe tudo, já viveu tudo. Mas, perceba que ele está agregando uma deidade nova nesse circuito, que é a construção do Supremo. O Supremo, realmente, ele parte sem ter toda essa sapiência, toda essa sabedoria que está presente no eu sou. O Supremo está se construindo da imperfeição para a perfeição a partir de todas essas experiências. E esse Supremo é que está preenchendo aquela potencialidade. Talvez o eu sou até saiba disso, mas no momento em que ele conquista aquela mestria como Supremo, tem uma parte dele que está vivendo isso na carne, se é que a gente pode dizer assim, né? É como aquela experiência que nós conhecemos da unidade da Trindade. Ora, a Trindade para nós muitas vezes é incompreensível. E a Trindade é o quê? A Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Infinito, cada um deles com uma função diferente. Essas funções, elas estão presentes lá na deidade do absoluto, através da Trindade. Elas estão unidas ali, estão unificadas. Mas a única maneira da gente perceber funções individualizadas dessas deidades é com essa divisão.
Então, essa construção do Supremo, na eternidade, ela já aconteceu. Na infinitude, ela já aconteceu. A nossa mente não alcança isso. Nós estamos vivendo e somos partícipes desse processo, né? E nós nunca vamos entender isso. Vai ser difícil mesmo. Nós vamos, provavelmente, à medida que a gente vai avançando, a gente vai se aproximando. Eu acho que essa ideia da experiência, da evolução da imperfeição para a perfeição, é uma ideia que ajuda a gente a entender por que nós estamos participando desse processo, mas sempre esbarra justamente nisso. Como assim? Deus não sabe o que eu estou vivendo, se ele é infinitude? Sim, já está incluído nele lá. Obrigado, Henrique. Mas está acontecendo. Não tem uma resposta natural para isso, é um exercício de elucubração mesmo, é difícil. Infelizmente, não dá, nossa mente é muito limitada. Para nós é um paradoxo, né, Henrique? Ah, um paradoxo. sim, com certeza. Com certeza. Mas é importante a gente entender que essa criação tem um propósito, e o propósito é esse mesmo, é da perfeição através da experiência. A gente pode até questionar se Deus percebe essa experiência da mesma maneira que nós percebemos. E a verdade é que essa experiência para ele já aconteceu dentro daquele conceito, daquela ideia de infinitude, no qual está inserida a ideia da potencialidade, portanto, da vivência dessa experiência. Então, a infinitude inclui tudo antes da própria infinitude e tudo depois da própria infinitude, está tudo incluído lá. A gente não consegue entender isso, mas essa é a ideia, senão não seria infinitude. Mas a gente pode também dizer que o eu sou, ele tem o potencial de expansão através dessa experiência. Sim. É só ver a magnitude dessa criação. Então, assim, Deus não joga dados, mas é só ver a magnitude dessa criação, que é criada, sustentada e controlada por Deus, para a gente entender que no pior cenário, é o videogame dele, né? Nossa, Nós somos... pesado falar isso. Eu não entendi daí. Porque assim, não, porque quando assim... eu falo... Não, porque quando eu falo eu sou, eu já penso em completude, né? Em absoluto. Sim. Não é? Sim. Então, se eu estou falando de supremo, que você fala que é aquela janelinha, né, que Deus abriu ali, então daí sim, eu entendo que daí ele é em completude ainda nessa janelinha que ele está fazendo a experiência, como diz você, o videogame. Né? Ele está fazendo essa experiência. Agora, como eu sou, daí eu não vejo ele se completando com essa experiência, porque como eu sou, ele já é a infinitude e já tá completo lá. Ele já tem essa experiência, então, né? Ah, tá. Exatamente, mas é a ideia da eternidade e da infinitude. Então, já está ali no eu sou. Mas veja só, nós, nesse processo evolutivo, nós estamos evoluindo da imperfeição para a perfeição. No nosso caso, de cada um de nós, a perfeição possível de ser alcançada é quando nós chegarmos ao nosso destino de finalidade. Então, nós formos um finalitor, nós alcançamos o Pai do paraíso e alcançamos o paraíso. Então, nós alcançamos a nossa perfeição, tempo espacial ali, o que é possível ser alcançado de perfeição dentro dessa realidade. Existem outras que nós não temos a menor ideia, mas dentro dessa realidade
nós alcançamos a nossa perfeição. Então, no caso do Supremo, e nós somos uma parte do Supremo, o propósito do Supremo não é alcançar o Pai. Então, aí a gente tem que voltar na ideia dos absolutos. O Supremo, ele vai alcançar o absoluto da deidade. O que é o absoluto da deidade? O absoluto da deidade é a trindade do paraíso. O Pai, o Filho e o Espírito estão unificados num único ser. Então, um ser absoluto. Absoluto, e quer dizer o seguinte, o Supremo vai incorporar esse absoluto da deidade. Incorporar não, ele vai fazer parte, ele vai adentrar. Então, ele vai alcançar, não o Pai, vai alcançar a trindade lá no absoluto da deidade. Então, ele passa a fazer parte integrante do Eu Sou, que o absoluto da deidade é o próprio Eu Sou ali, na divisão do inqualificável e do universal. Então, é o preenchimento daquela potencialidade do Eu Sou que na eternidade e na infinitude já aconteceu, mas está se factualizando ali no momento em que o Supremo chega ali, né? Então, para nós temos essa percepção que é temporal. Para o Eu Sou não existe, porque para ele essa realidade é atemporal, né? Nós, de novo, nós não vamos conseguir entender isso, mas é isso que está acontecendo, na verdade, né? Obrigada. A gente está discutindo temas pesados aqui, antecipando. Quarta-feira aqui. Quarta-feira e a próxima. Essa quarta vai falar disso e a próxima quarta-feira vai falar do Supremo também, vai falar disso. E Okay. dia 3 de novembro também. Então vai ser uma sucessão disso. Tá Mas bom. Que legal. Podemos continuar? Continuamos ou queremos continuar discutindo aqui? Podemos discutir indefinidamente aqui, não tem problema. Nossa! Vamos lá, vamos ver se a gente sai então. desse tópico só. Nem avançamos um parágrafo ainda, né? Uhum. Todos os conceitos estáticos ou mortos são potencialmente malignos. A sombra finita da verdade relativa e viva está em contínuo movimento. Então, a verdade está em movimento. A verdade não é estagnada, né? Os conceitos estáticos invariavelmente atrasam a ciência, a política, a sociedade e a religião. Os conceitos estáticos podem representar um certo conhecimento, mas são deficientes de sabedoria e desprovidos de verdade. No entanto, não permitas que o conceito de relatividade te desguie a ponto de falhares no reconhecimento da coordenação do universo, a qual se dá sob o guiamento da mente cósmica e em vista do seu controle estabilizado pela energia e pelo Espírito Supremo. Aqui, tudo aquilo que a gente coloca uma pedra em cima e fala, não, isso aqui está definido, funciona desse jeito e é assim, é uma coisa morta, né? Então, assim, potencialmente é maligno. Por quê? Porque não evolui, não avança. E como os reveladores contam, a verdade é sempre muito relativa. A própria ciência, ela traz uma verdade, uma realidade contida dentro de um ambiente, dentro de um conceito, dentro de uma ideia daquele momento. Quando a gente descobre novas possibilidades, frequentemente a ciência se atualiza e muda também. É evidente que existem coisas, existem fatos que são imutáveis. Então, põe lá, um corte é uma ferida, vai ser sempre uma ferida. Você se machucou, aquilo ali não vai mudar nunca, mas ninguém fica preso a isso daí, né? Mas quando a gente fica preso a determinadas verdades,
é perigoso, porque se essa verdade ela é estática, ela é imutável, então é complicado. Muitas vezes a gente fica ancorado, atrasado. Os reveladores nos contam que a religião, que é uma coisa extremamente importante para o desenvolvimento da civilização, por quê? Porque é educativa, é reguladora, é disciplinadora, ao mesmo tempo é um atraso profundo da civilização, porque a gente fica preso a ideias e conceitos que não evoluem, né, que não progridem. É a ideia, por exemplo, da questão do divórcio, a ideia da pílula anticoncepcional, a ideia, várias ideias que vão segurando a gente, que em vez de adiantar e trazer saúde pública e evolução para a humanidade, ficam segurando a gente ali num passado sem fim, que não traz benefício nenhum para a humanidade, né? Fala, Vanderlei, tudo bem? Oi, Henrique, tudo bem? Me surgiu uma questão, uma dúvida. Sim. A internet, que evolui tanto, é uma realidade nossa inseparável. Então, Sim. podemos considerá-la uma evolução da humanidade assim? É isso. Sim. É uma evolução tecnológica, com certeza. Mas ela não é última, ela não é definitiva. Nós provavelmente vamos ter outros avanços tecnológicos que algum dia vão superar essa questão da internet de alguma outra forma. Então, assim, a internet, com certeza, é uma evolução tecnológica. A questão, muitas vezes, é que o avanço de uma área em detrimento de outras, no final das contas, acaba apresentando um retrocesso. Então, assim, nós temos que avançar mais ou menos harmonicamente em todas as frentes. Nós somos uma personalidade dotado de uma energia física, uma energia mental e uma energia espiritual. Essa evolução, ela tem que acontecer em todas as frentes. Então, quando você tem uma evolução só da energia física, podemos considerar talvez, ou da energia mental, podemos talvez considerar o avanço da internet, a exposição da internet como um avanço físico e tecnológico da mente. Se não tem um avanço espiritual, o que vai acontecer é que esse negócio, em algum momento, vai falhar, não vai dar certo. Por quê? Sim, sim. Porque nós vamos nos desviar tanto do nosso caminho e vamos perder tanto a nossa capacidade de adaptação e de integração no meio ambiente, que a gente vai ser obrigado a retomar esse negócio do ponto de partida, vai ter que voltar, tem que ter um retrocesso. Então, é aquela ideia de que se você começa a brincar de Deus, alguma coisa vai dar errado no meio do caminho. Nós estávamos agora há pouco discutindo, nós vamos descobrir as coisas que estão erradas no meio ambiente que a gente tem, e na internet a gente vê muito dessas coisas, e como é que a gente lida com isso no nosso dia a dia. Então, se nosso olhar para esses desvios que a gente vê na internet for um olhar competitivo, antagônico, de divisão e de separação, nós vamos provocar um estrago na sociedade, e isso de fato está acontecendo. Se a gente tiver um olhar espiritual, educativo para isso daí, falar, não, tudo bem, a gente tem divergências de opinião, divergências de entendimento, mas elas fazem parte do nosso processo evolutivo. De que maneira a gente coloca essas divergências num fórum de discussão que possa somar, que possa acrescentar, que possa trazer uma ideia que unifique as divergências que a gente tem. Então,
num primeiro momento, a internet é uma explosão. Provoca essa divisão que está provocando. Nós estamos vendo aí essas divisões de nós, eles mesmos já estão se dividindo num monte de outros eles, né? Então, assim, se em algum momento a gente não parar para pensar e se reorganizar, o que vai acontecer é que daqui a pouco todo mundo vai falar, epa, para aí, está tudo errado, não está certo, vamos começar de novo, esse negócio de internet não é bom, vamos parar com isso. Provavelmente, não vou dizer que a internet vai desaparecer, mas ela vai ter que aprender a ser usada de um outro jeito, né? É um jeito profissional, né? Eu acho que profissionalmente a internet é uma grande evolução, assim. Sim, com certeza. É uma fonte de sabedoria, uma fonte de experiência, mas também é uma fonte de desinformação. A gente tem que tomar cuidado, tem que ter através do uso que a gente faz dela, né? Então, através do Facebook, através do Instagram, mas agora já está tendo vários movimentos de analisar os malefícios do Facebook, os malefícios do Instagram nas crianças e nos adolescentes. Então, se já está tendo esse olhar, eu acho que em breve as coisas começam a mudar e vai para um outro sentido. Então, esse último caso que teve daquela pessoa que trabalhava no Facebook delatando, né, e no Instagram delatando que eles sabiam dos algoritmos que a intolerância e a divergência faz com que as pessoas usem mais a internet, usem mais o Facebook, usem mais o Instagram, porque isso motiva as pessoas, o ser humano é assim, infelizmente. Então, a divergência, a discórdia, a intolerância motiva mais as pessoas. E isso faz com que o Instagram e o Facebook ganhem mais dinheiro, porque aí mais gente usando, etc. Então, mas já existem muitas pesquisas no Reino Unido, mesmo em outros países, e já existe esse movimento para que as pessoas olhem, seu filho está tendo depressão porque ele está se comparando com a vida perfeita que acontece no Instagram. Não deixa tanto tempo no Instagram. Não deixa uma criança de 9 anos acessar o Instagram, sabe? Começa a pôr limites. Começa a olhar mais para o seu filho, para a sua casa, para a sua mulher, sei lá. Eu acho que esse já é um movimento que vai repensar tudo isso. Pelo menos é o que eu espero. Porque a internet em si, como uma ferramenta, eu acho ela maravilhosa. Você tem acesso ao conhecimento, sabe? A Biblioteca de Alexandria do século XXI. E quantas árvores a internet evitou que fossem cortadas, por exemplo. Exatamente. Um exemplo só. Por causa de papel, né? Não se usa mais papel. É lógico, para os livros, isso. Uhum. Tá bom, obrigado. Obrigado pelo esclarecimento. Sueli, Oi. Eu vejo a internet... Walter. Uhum. Eu vejo a internet e as redes sociais como a alegoria da Torre de Babel, onde todos nós hoje nos comunicamos, né? Uhum. Não existe mais o limite do idioma. Não existe barreira mais. Todos nós podemos fazer amigos no mundo inteiro e nos comunicarmos, né? Uhum. E eu percebo que nós não sabemos lidar com a tecnologia. A tecnologia, como o Henrique lembrou aí, ela foi nos dada, mas ainda não estamos preparados para ela. E existe coisa maior chegando. Uhum. A ciência, os exércitos, eles desenvolvem tecnologias que demoram anos para chegar para a gente não sabe o que está sendo desenvolvido. Eu vou dar um exemplo aqui. Em 1988, eu trabalhava no jornal Estado de Minas, que é o maior jornal aqui do estado. Eu trabalhei lá de 83 a 1990. Eu me formei lá nessa empresa, né, como design gráfico, atualmente. Né? Quer dizer, já tem 35 anos de profissão. Então, lá foi minha escola. Então, eu acompanhei essa tecnologia ainda chegando. Um exemplo era a radiofoto, né? Todo mundo deve lembrar, a Reuters, né? Que é uma agência de comunicação, que implantou, que trouxe, tornou essa tecnologia acessível, mas já era uma tecnologia militar da NASA. A NASA, as primeiras fotos da Lua vieram através de radiofoto. Ela demorava uma hora para
para printar uma linha. Então, quando chegou essa máquina, todo mundo correu. Eu fui lá, fiquei deslumbrado para ver a radiofoto funcionando. Isso em 88. A gente recebia as fotos por ondas de rádio, né? Que era uma imagem. A gente ficava 1 hora para receber uma foto. Aquilo era uma revolução. E olha o que a gente tem hoje aqui. A gente está conversando aqui nessa sala, virtualmente, e toda essa tecnologia que está aí disponível está nos causando o bem para a informação, a disseminação da informação. Hoje, a Biblioteca de Alexandria, como você lembrou, está disponível. Ela foi queimada, mas ela foi resgatada através da internet, que hoje todos os livros que restaram, nós temos acesso. Aí basta você procurar, tem o audiobook, tem o PDF. Eu hoje tenho a oportunidade de ler os livros que eu nem sonharia que um dia eu poderia ler. Livros que você não achava num sebo, hoje você acha. Então, todo conhecimento, mas por outro lado, essa tecnologia nos tem causado mal, porque ela está nos dividindo, ela está nos causando dependência, vício, e principalmente a disseminação do que não é bom. Olha essa série aí, Round 6, né? Eu já pedi à mãe dos meus filhos, do meu filho de 10 anos, para não deixar assistir. Mas eu acho que vejo. o limite de idade ou é 16 ou 18 anos, se eu não me engano. Mas a mãe tem que olhar, né? Não, claro. Então depende da família, A gente né? tem hoje Exato, muita música. A música, ela é deletéria. As séries de TV também transmite essas ideias, né? Que conduz o ser humano ao engano, ao erro. Isso. Basta você ver a música hoje, é poesia deletéria pura, ela só fala de dor, de traição, de bebida, é gin, é que não sei o quê, um incentivo à destruição do casamento, dos relacionamentos, se banalizou tudo. E eu não sei até que ponto essa tecnologia, para qual caminho ela vai nos levar. Então, mas a culpa, eu acho, não é da tecnologia. A culpa é do ser humano. É da utilização que a gente faz dessa tecnologia. Quando Santos Dumont inventou o avião, né? Ele inventou um modo de transporte para as pessoas. Ele não inventou uma ferramenta que ia bombardear cidades, ia destruir cidades e matar pessoas. Então, é o uso que a gente faz dessa ferramenta. É isso que está errado. Mas olha, é por isso que eu estou falando que essa tecnologia que nós temos aqui é pouco perto do que vai vir. Então, se a gente não souber lidar com ela, outras não virão. Porque mas o processo é exatamente esse. Primeiro, a gente causa o caos, depois restabelece a ordem. Então, se a gente for analisar várias passagens do crescimento da nossa civilização, existem diferentes olhares, por exemplo, sobre a escravidão. A escravidão, olhando assim friamente, é um negócio horrível. Mas teve um momento que a escravidão foi considerada uma bênção. Por quê? Quando tinha as guerras, o homem, depois, o vencedor, ele aniquilava o seu adversário. Não deixava pedra sobre pedra. A partir de um determinado momento, eles acharam que não, isso aqui tem uma fonte econômica, então vamos transformar esses derrotados em escravos. Então era preferível ser escravo do que ser extinguido, eliminado. As guerras também proporcionaram um crescimento de governo e um crescimento organizacional e uma certa forma de organização da sociedade, apesar de todo o horror causado pelas guerras. Então, com o passar dos anos, nós vamos descobrir que a internet é uma coisa que pode ser usada para o bem e para o mal. Nós estamos estudando aqui o crescimento, a evolução, o perfeicionamento. Então, nós estamos fazendo escolhas. Essas escolhas
elas resultam no mal. Nós discutimos isso hoje. Estamos discutindo justamente esse parágrafo. Então, essa tecnologia que traz a possibilidade do bem e do mal, vai chegar um momento que a nossa experiência vai mostrar que nós temos que tomar algumas ações, alguns cuidados. Essas escolhas, elas devem ser, em algum momento, só para o bem. De que maneira que a gente vai fazer isso? Eu não sei. A gente ainda vai descobrir. Mas nós estamos vivendo agora uma experiência. Essa experiência vai evoluir de alguma forma para o bem. Ela não vai permanecer no mal. Então, nesse momento, ela gera o mal. Ela gera a divisão. Ela gera a desinformação, em alguns casos. Então, faz parte do processo evolutivo. É por isso que eu falei que, se a tecnologia estiver à frente do nosso tempo, vai chegar um momento que nós vamos ter que retomar isso do zero. E isso vai acontecer com a internet, com esse conhecimento também. A gente vai dizer, não, para tudo, para aí, não pode continuar desse jeito, a gente está se autodestruindo, nós vamos ter que nos reorganizar de alguma forma. Então, vai ter que haver um senso comum que vai trazer essa necessidade de uma autodisciplina, de uma autorregulamentação que vai nos dar o caminho das pedras para a gente fazer o melhor uso desses instrumentos. Então, a gente não pode enxergar isso de uma maneira caótica. Ela está caótica agora. Mas ela está caótica justamente porque a gente ainda não aprendeu a lidar com ela, lembra? É o aprendizado através da experiência. E nós vamos aprender, tenham certeza disso. Sim. Bora lá. Ok, bora lá. Alguém quer ler para mim? Posso ler? Obrigada. Viu, antes de ler, sabe, dessa conversa de vocês, eu acho que eu tive a ideia Essa assim... conversa é nossa. Essa conversa de vocês é ótima. Você também está na Nossa, sala, eu não né? estava aqui nessa mais sala. assim, né? Eu não participei tanto, mas eu estava aqui ligada e pensando no seguinte, é urgente que se instrua os alunos, né? Se eduque as crianças a usarem a internet. Isso tem que começar na escola também. Né, de propor assim a gente já fala sobre o uso da internet dentro das disciplinas, de todas as disciplinas, mas eu acho que era preciso uma disciplina que falasse só sobre isso, sabe, porque fizesse os alunos mesmo ter essa educação para a internet, como usar a internet, mas é só isso. Na verdade, você tem razão, Leila, isso tudo é necessário de fato. Mas o que vai realmente mudar as coisas é a participação de cada indivíduo naquilo que ele coloca na internet. Então, assim, na medida em que eu ganho consciência daquilo que é certo e que é errado, então eu tenho um processo evolutivo caminhando em direção à perfeição, eu deixo de postar porcarias na internet. A internet é um problema porque as pessoas colocam problemas Sim, lá. mas inclusive educação para essa questão também de postagens, Exatamente, né? Exatamente. Então, se eu publico fake news, por exemplo, eu estou participando de um processo equivocado que está trazendo um estrago danado. Muitas vezes eu não tenho consciência daquilo que é fake news. Então, paciência. Em algum momento a gente vai ter esse discernimento. Mas tem gente que faz isso deliberadamente, né? Então, isso vai retroalimentando um processo e olha a magnitude, o tamanho do problema que isso vai criando
na nossa sociedade, e as divisões e tudo mais. Então, a maneira de corrigir isso daí é o processo evolutivo do ser humano, de alguma forma, que não pode estar divorciado do desenvolvimento espiritual, não só intelectual. Então, se a gente tiver um desenvolvimento mais ou menos uniforme não, coordenado, onde as coisas acontecem na dosagem certa em cada uma dessas energias, essas coisas vão melhorar. Eu tenho certeza absoluta que em algum momento os próprios usuários da internet vão fazer um trabalho de saneamento para fazer com que essas coisas sejam melhores. Na medida em que nós formos melhores pais, melhores professores, mais conscientes das nossas próprias responsabilidades, mais unidos em termos de religião, mais unidos em termos de política, mais unidos. Então, à medida que a gente vai avançando nessas descobertas gregárias, a gente mesmo vai fazer esse saneamento da internet. Eu não tenho dúvida disso. É verdade. Na verdade, a gente observa a pessoa que está iniciando, por exemplo, no WhatsApp, aí ela te manda uma fotinha de manhã, te manda outra de tarde, bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia, feliz dia disso, feliz dia aqui, boa sexta, bom domingo, bom sábado. Aí fica aquele chatura, né? Depois ela vai cansando, né? Ela vai vendo que aquilo ali não é para isso. Aí o tempo vai lapidando a pessoa. Eu, como profissional, eu ganho dinheiro com a internet. Se eu ficar sem internet aqui, eu vou morrer de fome. Eu preciso dela no meu trabalho. Todos nós precisamos. Então, eu faço aqui uma analogia hoje, e as pessoas querem tudo pronto. Ninguém quer ler um livro. As pessoas querem conhecimento, mas elas querem adquirir conhecimento através do TikTok lá, que é videozinho. Ela quer uma imagem, ela quer pegar uma sabedoria, que você tem que ler um livro de 200 páginas, mas ela quer isso tudo numa imagem, ela quer isso tudo num textozinho de um parágrafo. Então, a gente por exemplo, ainda trabalho, né? Eu trabalho numa empresa de comunicação e tenho uma empresa de outdoor. Então, eu faço faço a arte de outdoor. E desde sempre, nas outras duas empresas que eu trabalhei, a gente já escutava o critério dos 3 segundos. Para a gente criar uma arte de outdoor. O outdoor foi criado lá nos Estados Unidos, naquelas routes, né, nas rodovias. Então, a gente usa um critério de 3 segundos, que é o tempo que a pessoa vê, está passando de carro, ela vai visualizar o outdoor, vai chegando perto, 1, 2, 3. Ela leu o que deu para ler, não leu. Então, hoje, esse critério passou para o marketing digital. Só que a imagem é que corre. A pessoa fica parada, então ela fica com o dedinho lá, né, passando aquele monte de imagem, porque ninguém quer ler nada. Então, você tem que, se você quiser passar alguma mensagem, você tem que usar o mesmo critério, que é criar uma propaganda. Instantâneo. 3 segundos. Você olha o texto, se for 3 segundos, até menos, está dentro desse critério. Então, as pessoas hoje reclamam que o tempo está passando rápido. Essa é uma sensação metafísica, né, que muitos têm sentido. É por causa dessas ferramentas que tornou a vida muito prática. Então, a pessoa quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo porque tem acesso a todas essas ferramentas. Aí, no final do dia, ela fala assim, ai, meu dia está curto, eu não estou tendo tempo para nada. É verdade, Walter. Muito bem colocado. Mas, gente, o assunto aqui está bem em cima. Nessa internet dá para a gente ver bem quanta maldade a gente produz por erro, por equívocos, né? E a gente, às vezes, não tem consciência que está produzindo isso. Então, é um bom exemplo das escolhas que a gente faz e dos erros, e de como esses erros afetam a sociedade, afetam o desenvolvimento da sociedade.
afetam o nosso relacionamento, o nosso crescimento, né? E, às vezes, é um postzinho inocente, só. Né? Muito bem. Vamos continuar ou não? Já estamos quase terminando o horário aqui. Hoje foi bom esse negócio, puxa. Vamos iniciar, então. Começar por aqui. Na ilha de Creta. Ao irem a Creta, os viajantes não eram possuídos senão de um propósito, que era o de se distraírem, de andar pela ilha e de escalar as montanhas. Os cretenses daquela época não desfrutavam de uma reputação invejável entre os povos vizinhos. Entretanto, Jesus e Ganide conquistaram lá muitas almas, para os níveis mais elevados de pensamento e vida, e assim lançaram as bases para uma recepção mais rápida dos ensinamentos futuros que viriam quando os primeiros pregadores de Jerusalém chegassem. Jesus amava os cretenses, não obstante as duras palavras com que Paulo mais tarde falou a respeito deles, depois de ter enviado Tito à ilha para reorganizar as suas igrejas. Nas montanhas de Creta, Jesus teve a sua primeira longa conversa com Gonode a respeito de religião. O pai ficou muito bem impressionado e disse: não me admiro que o jovem acredite em tudo que tu dizes a ele, mas nunca soube que tinham tal religião em Jerusalém, e muito menos em Damasco. Foi durante a permanência na ilha que Gonode, pela primeira vez, propôs a Jesus que fosse com eles de volta à Índia. E Ganide ficou contente com o pensamento de que Jesus poderia consentir em tal arranjo. Um dia, quando Ganide perguntou a Jesus por que ele não se havia devotado ao trabalho de ensinar publicamente, ele disse: meu filho, tudo deve esperar a chegada da sua hora. Tu nasces no mundo, mas nenhuma quantidade de ansiedade e nenhuma manifestação de impaciência irão ajudar-te a crescer. Tu deves, em todos esses assuntos, esperar pela ação do tempo. Só o tempo amadurecerá a fruta verde na árvore. Estações seguem-se umas às outras e o pôr do sol vem depois do nascer do sol, mas apenas com o passar do tempo. Estou agora a caminho de Roma, contigo e com o teu pai, e isso é suficiente por agora. O meu amanhã está inteiramente nas mãos do meu pai no céu. E então ele contou a Ganide a história de Moisés e os 40 anos de espera vigilante e a contínua preparação. Uma coisa aconteceu durante uma visita a Porto Belos, da qual Ganide nunca esqueceu, e a lembrança desse episódio sempre o levava a querer poder fazer alguma coisa para mudar o sistema de castas na sua Índia natal. Um degenerado bêbado estava atacando uma jovem escrava na via pública. Quando viu o apuro da jovem, Jesus correu até eles, resgatando a jovem do ataque do louco. Enquanto a menina amedrontada se agarrava a ele, Jesus segurava o homem enfurecido a uma distância segura, com seu poderoso braço direito estendido, até que o pobre homem visse exauridas as suas forças, de tanto bater no ar com seus golpes raivosos. Ganide sentiu um forte impulso de ajudar Jesus a cuidar daquilo, mas o seu pai o proibiu. Apesar de não falarem a língua da garota, ela pôde entender o ato de misericórdia e manifestou a gratidão da sua alma, à medida que os três a levavam para casa. Esse foi provavelmente um confronto dos mais diretos com o semelhante ao qual Jesus chegou pessoalmente em toda a sua vida encarnada. Mas teve uma tarefa difícil naquela noite, tentando explicar a Ganide por que ele não havia esmurrado o homem bêbado. Ganide achava que aquele homem deveria ter sido golpeado pelo menos tantas vezes quantas havia golpeado a garota.
Só? Só. Só. Agora a gente eu vai pensei que falar do tinha mais. Fortunato. Então pode continuar. Ah, se já quiser. veio outra. Tá, então tá. Agora viu? vai falar do Fortunato, que é uma história muito legal. Aham. E continua, então? Ah, tem mais Pode 5 continuar. minutos. Mas é Pode continuar. interessante, né? Como que Jesus ele não revidou com a mesma força o que a gente tenderia a fazer, ó. Ele, né? Ele vai também sofrer o mesmo que olho por olho, né? Então ali Jesus já ensinava, né? O que não é assim que se procede. Interessante. Apesar de ser uma coisa horrorosa, né? Você vê alguém batendo numa criança, numa moça, Sim, menina. logicamente, né? Uhum. Não sei, continua? Então, vocês que sabem, já está acabando o tempo. Essa Eu história acho de Fortunato são uns 6, 7 slides. Então, talvez a gente deixe para a semana que vem. que é Até melhor, porque vai ter é uma bastante história coisa para interessante. conversar. Porque vai falar sobre o medo, sobre a depressão, que também são assuntos bastante atuais. E sobre a maneira como Jesus aborda, né, sempre as pessoas. Então, ele sempre tenta ajudar as pessoas, ou então primeiro ele pede ajuda para que o outro se interaja, e aí ele ajuda a pessoa. Isso é bem bacana também. Que ele tenta acalmar, né? Uhum. E outra questão assim que eu queria comentar também quando vocês falaram da evolução, porque o livro fala que a evolução mais rápida que se pode fazer, que a gente pensa, né? Olha, nossa, nós precisamos evoluir e tal, mas a evolução mais rápida que pode acontecer é a espiritual, é a nível espiritual, como o Henrique falou, né? Porque se Interno, você... né? Você mesmo. É de você para com você mesmo. E também você trabalhar por essa evolução espiritual, eu acredito também, né? Que, por exemplo, como a gente, quando a gente conhece o livro de Durante, a gente também quer que as pessoas conheçam, porque leva uma liberdade e uma autoconsciência, né? A um outro nível de conhecimento, você fica, porque aquelas lacunas que você tanto tinha, muitas vezes, muitas pessoas têm, né? Ah, puxa, de onde nós viemos, para onde nós vamos, então, aquela angústia que a gente tem assim, né? Você saber mais sobre Deus, tudo isso. Então, você quer que as pessoas também conheçam esse livro para ter as respostas. Mas essa evolução espiritual que vai levar mais rapidamente o homem a uma evolução, vamos dizer assim, tecnológica mais confortável, assim, com mais moral também, né? Porque se você não tem o espiritual, você vai colocar qualquer coisa na internet e já vai dar rolo. Aquela história, né? Então... É, verdade. mas é verdade. Isso aí. Bom, gente, não sei se alguém quer fazer mais alguma observação, mas estamos aqui já nos aproximando do momento final aqui de hoje, né?